Olá, queridos amigos Homens de Prata e Mulheres de Prata. Gente, esse trabalho aqui em Ribeirão Preto está me enchendo de orgulho. Cada vez que eu recebo uma pessoa, mais dá prazer de fazer um novo programa. E hoje a gente já recebeu várias pessoas e agora eu tenho o prazer de receber um amigo, que é um recém-amigo aqui de Ribeirão, que além da sua história, ele construiu muito para todo mundo, não só como jornalista, como político e também como empreendedor de comunicação. Marcelino Romano. Esta lenda. Muito obrigado aí pelos elogios, né? A gente sempre diz que não merece os elogios, mas pelo menos tem que agradecer. Não, mas pelos amigos tem que falar, né? Bom, pelo menos a gente tenta convencer a opinião pública de que as coisas que nós estamos falando estão bem sérias. Mas eu quero dizer para você que é um prazer muito grande participar aqui deste programa e desta que nós estamos fazendo hoje, né? E dizer que, para mim, são duas alegrias. A primeira de estar aqui com você e a segunda de ser entrevistado por você. Pô, cara, ele é então, um político. Agora ele deu de político. Foi uma alegria pleonástica, porque estar aqui com você e ser entrevistado por você forma aí um pequeno pleonasmo, mas tudo bem, o pessoal perdoa. Marcelino, é muito legal. Primeiro, agradeço suas palavras, mas o mais legal é que você é uma história, você ajudou a construir não só a comunicação, mas tem história na própria cidade. Você nasceu em 1943, onde a cidade era pequena, e você participou de tudo na construção, na política, na administração, até se tornar esse mega empresário da mega comunicação. Na verdade, eu nasci aqui, fui criado aqui, pequenininho ainda, mas depois eu tive, né, outros afazeres que me distanciaram um pouco de Ribeirão Preto, durante os meus mandatos, durante os meus exercícios de outros cargos fora da cidade, mas nunca me desliguei daqui. Sempre mantive aqui a minha residência, a minha família. Os meus filhos todos nasceram em Ribeirão Preto. Os meus netos, quase todos, acho que só um ou dois que escaparam, né? Mas moram em Ribeirão. Então, escaparam do nascimento, mas não da residência. E, enfim, é uma cidade que a gente só tem amor por ela, né? Pela cidade em si. Ela é uma cidade que tem um imã, né? Ela atrai as pessoas. Ela tem um dito popular aqui que diz o seguinte, que quem bebe da água de Ribeirão Preto, se sair, volta, nunca mais sai da cidade. É uma cidade encantadora. É verdade, ela é gostosa, tem um povo bom, um povo humilde, um povo concordado, assim, que tem sempre prestativo. Eu acho que Ribeirão é uma cidade que tem privilegiada, e quem mora aqui também tem esse privilégio. É muito legal mesmo. Eu estou adorando ficar por aqui, estou achando ótimo, as pessoas recebem muito bem. Agora, eu queria saber assim, você é jornalista, advogado, e o que te levou para a política? Que idade você tinha, mais ou menos? Bom, eu comecei a fazer política ainda na escola, né? no curso ginasial, que naquela época tinha nas escolas os grêmios da escola, grêmio escolar. Então, na época, eu queria participar das decisões, e isso acabei participando de grêmios no curso ginasial. Depois aí eu fui para o ensino superior, né? E aí comecei a participar de centros acadêmicos. Aí eu entrei na Faculdade de Direito Mackenzie, tinha lá um centro acadêmico muito atuante. São Paulo. E a universidade toda tinha muito atuante, muitas escolas, era muito atuante também. Naquela época chamava DAC, Diretório Acadêmico Estudantil, alguma coisa assim. E acabei participando. E aí participei de algumas coisas na UNE, na UEE, né? Mas sempre com as reivindicações que fossem assim servindo para uma comunidade em geral. O estudante naquela época já era um estudante que gostava de protestar, né? Já entrava protestando. Eu não fugia à regra, né? Mas depois a gente vai se amoldando, deixando a universidade.
eu entrei para o campo político, me filiei dentro do processo partidário, né, e fui candidato a vereador em Ribeirão Preto, me elegi vereador, fui presidente da Câmara, aí fui deputado e outras coisas mais. O que me Mas chamou a quem me atenção... inspirou muito isso Ah, foi o meu tio, né? O meu tio Costabile, que era meu padrinho de Costabile. batismo, e ele era foi deputado, prefeito de Ribeirão. que legal. E eu era menino ainda. Eu me lembro que quando naquela época se fazia muitos comícios, né? E esses comícios o povo todo ia, mas enchia, lotava. Punha lá, armava um palanque numa praça de manhã. Aí todo mundo já ficava sabendo ali da área que ia ter comício, não precisava nem chamava todo mundo, iam os candidatos e tudo. Eu era menininho e ia. Acompanhava. E acompanhava junto. Naquela época, os carros de som que faziam propaganda na rua, eu gostava de andar neles porque eles me davam o microfone para eu falar, vota no Costabile para prefeito, isso, aquilo. Que ano foi isso? E eram... 60? Não, que 60 antes disso. 55, por aí. 1950. Porque eu estou louco para te perguntar como é que foi esse negócio da... Entre 53 e 62, 63. Agora uma pergunta, como foi a revisão constitucional em 1999, 94? Que isso deve ter sido punk, né? Você representando o Estado. Ela não aconteceu como deveria acontecer, porque foi feita a Constituição em 88 e dentro disso rezava, dessa nova Constituição, de que ela seria revista em 1994. Perfeito. E pelos deputados que seriam eleitos em 90, nas eleições de 90. E isso todo mundo ficou, porque como a Constituição de 88 deixou muito a desejar, né? Ela exagerou de um lado, puxou do outro, no final ela não resolveu nada. Foi um acordão que não ficou bom. Foi uma coisa que não deu praticamente o resultado que todos esperavam, que seria o resultado em benefício do país. E aí começou a revisão e todo mundo com esperança, todos os deputados que estavam lá, senadores e a população em geral, que tinha participado muito das eleições em 90, visando já a revisão da Constituição 4 anos após. Mas, infelizmente, aí acabou, dentro de um processo de muito interesse, né, de um lado para o outro, essas coisas que determinaram alguns interesses, muitos lobbies, e elas não acabaram, ela acabou praticamente dando para o país a mesma Constituição que foi feita pela Constituição de 88, com pequenas modificações que praticamente não resolviam nada e não eram estruturais como todos esperavam. Uma pena, mas pelo menos já tivemos uma Sim, Constituição. não, foi uma lição. Né? Agora eu quero saber a coisa que é a área mais próxima do que eu pratico a minha vida inteira, 43 anos como publicitário, comunicação. Como é que você falou, agora chega, eu vou entrar para o mercado de comunicação, você é um jornalista? Eu nasci praticamente dentro do jornal. Né? O meu tio tinha jornal em Ribeirão, que era prefeito, ele teve o Diário da Manhã, depois ele deixou o Diário da Manhã, vendeu e fundou o jornal O Diário, que era um jornal muito interessante, foi um jornal, hoje não tem mais, mas era um jornal praticamente que formava muita opinião, era um jornal de circulação regional. E ele faleceu num acidente de carro em 1966. Nossa, e ele tinha participado muito ativamente na eleição do Sodré para o governo do Estado. E estava numa viagem indo para acabar de acertar a questão da eleição, que seria pela Assembleia de São Paulo, nos 2 dias, nos 2 próximos dias, ou no dia seguinte, e acabou tendo um acidente ali perto de Cajamar e ele não resistiu. E com isso, eu como estudava em São Paulo até naquela época, e a família se reuniu e resolveu dizer, olha, o jornal não tem ninguém que toca essa parte de redação, isso, porque eles não queriam, né? Não queriam, e aí resolveram
pedi para eu deixar a faculdade de São Paulo, me transferir para Ribeirão Preto, Nossa, para poder tomar conta da direção editorial do jornal. que bacana. E eu peguei e resolvi vir para cá. Não vou, não teve problema nenhum. Transferi o curso para Ribeirão Preto, estava no 4º ano, Sei. e acabei assumindo a redação. Mas isso tudo, eu já tinha um certo Isso foi antes de conhecimento. você se tornar político. Eu já tinha um certo conhecimento da redação, até porque eu comecei como meu primeiro emprego eu tinha 14 anos de idade, e foi exatamente no jornal desse meu tio que eu cheguei um dia para ele e falei, olha, eu quero trabalhar. Que gostoso. Aí ele Antigamente chamou, começava cedo, né? Eu comecei também com 15 anos. eu comecei, aí ele falou para mim, bom, tudo bem, mas aqui o que você quer fazer? Eu não sei, eu quero trabalhar. Aí ele chamou o redator-chefe, naquela época era o secretário de redação do jornal, e falou, o Marcelino quer fazer alguma coisa, ele tem 14 anos, mas ele escreve bem, ele tem sensibilidade, isso, aquilo. Vê se você tem vamos fazer alguma coisa com ele, alguma notícia. Eu acho que o cara ficou meio assim, né? E ele falou, não, tá bom, assim, ótimo. foi tudo bem. E aí ele falou, tá bom, tudo bem. Amanhã ele vem aqui, ele falou, olha, no dia seguinte eu fui lá, ele falou, Marcelino, você é moço e tal, você tem que começar a ver como é que busca a notícia. Então eu vou pôr você para trabalhar. Hoje não tem Google, né? Vou expor você para trabalhar como repórter policial. Com 14 anos? Repórter policial? Boa história. Aí não, tudo bem. O que eu tenho que fazer? Você tem que fazer, pelo menos, as notícias que geram conflitos, as notícias de polícia, tudo isso aí. Eu quero que você me compile tudo isso aí. Vamos montar uma coluna, né, dessa. Meu Deus. Aí eu acho que ele queria me queimar, dificultar. Né? Eu falei, tá bom. Mas não era. Depois eu percebi que não mesmo. Ele. Era sério. Aí ele falou, você vai todo dia na delegacia. Isso tudo? Oi. Só tinha uma delegacia em Ribeirão, que era na Rua Duque de Caxias. Você vai na delegacia, tem lá os boletins de ocorrência, você pega pelos boletins os dados do que aconteceu e depois você transforma isso em notícia. E vamos fazer uma coluna policial que o jornal não tem. Que legal. Aí eu falei, tá bom. Aí pusemos o nome de Ronda Policial. Você viu que nome chique, né? É. E aí chegava todo dia de manhã, lá 10 horas, 11 horas, e ficava lá, não tinha boletim nenhum. Perguntava para o delegado, doutor, como é que é isso aí? Não, a hora que vier boletim, então, tá bom, vou voltar à tarde. Chegava à tarde, ia pelas 3, 4 horas, tinha lá uma pasta da imprensa, que eu pegava todas as notícias que tinham lá, todas as ocorrências, eu tomava nota, e depois aquilo que eu achava que deveria divulgar, eu fazia a coluna, escrevia as notícias e mandava lá para o secretário da redação, ele lia, corrigia alguma coisa, depois ele já mandava para a oficina compor e publicar. E só que todo dia eu tinha um programa em Ribeirão Preto, chamado, na Rádio 79, que era uma rádio líder da audiência na época, né? E esse programa chamava Balanga Beiço, que era um programa policial feito por 2 grandes radialistas em Ribeirão Preto, que faz parte da história boa do Rádio de Ribeirão, que era o Tiririca e o Coraúce Neto. Né? E os dois faziam esse Balanga Beiço, ele pegava os boletins e lia, um imitava uma parte, o outro imitava a outra, quando tinha isso e tal, e fazia um programa muito bom. Balanga Beiço. E fazia um programa muito bem feito. Só que eu chegava, eu ouvia esse Balanga Beiço e não tinha nada das notícias que eu tinha visto naquela pasta, né? Não era nada daquilo. Aí eu cheguei para o delegado e falei, olha, eu ponho notícia aqui que não tem interesse nenhum. Agora, eu ouço o Balanga Beiço... Todo mundo quer ouvir. Não. E as notícias que eu vim aqui para pegar ontem não estavam na pasta. Eu falei, eu não posso dizer nada, Marcelino, eu não sei e tal. Bom, aí eu comecei a investigar. Seu Balanga Beiço. O pessoal chegava lá na hora que colocava os BOs na pasta,
Eles chegavam lá, em vez de tomar nota, eles arrancavam a folha. É lógico que eu não podia ver, né? Aí eu falei, tá bom. Que hora que começa a pôr essa pasta aí? Eles iam começar a anexar os boletins às 14 horas, 15 horas. Eu chegava lá um pouco antes. Já pegava o seu. Ia lá o escrivão, sei lá quem, ia montando a pasta. A hora que ele deixava, punha ali, não tinha ninguém, porque o pessoal ia lá no final da tarde. Eu fazia a mesma coisa, comecei a tirar, porque eles faziam isso comigo, então vamos, até que a gente coloca uma ordem no negócio aí. Ele começava, aí no dia seguinte eu punha a notícia, saía tudo e o Palangabês saía com a notícia, mas não era daquele que eu pegava. Bom, mas aí, me fala, como você foi montar seu grupo? Teve uma reclamação, o delegado chamou todo mundo e falou, daqui para frente ninguém mexe, vai ser isso, assim, 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 acabou. E aí o pessoal obedeceu. E aí depois eu acabei saindo e para estudo e tal, fui para São Paulo, e o Balangabeço continuou, e também a Ronda, mas sem eu. E quantos anos você ficou entre essa fase até... isso foi saiu a política? Foi a minha preliminar, né? Eu devia ter aí uns 15 anos. 15 anos ainda? Aí fiquei por aqui, terminei meus estudos, fui para São Paulo fazer vestibular. E quando foi no 4º ano, eu voltei para cá, que deve ter sido em 66, uns 10, 12 anos depois. E aí comecei a pegar a redação, e aí na redação a gente conseguiu transformar, tinha os bons redatores, tinha o pessoal bem... Só que eu tinha aprendido um pouco de jornal também em São Paulo, fazendo jornal estudantil, né? Porque eu tinha colegas, né, de escola que já eram jornalistas e já trabalhavam em jornais. Tinha uma turma boa lá que trabalhava no Jornal da Tarde, outros trabalhavam na Folha, mas tudo meninos assim da minha idade na época, de 20 anos, de 21 anos. E isso aí a gente fazia os nossos já tinha boletins uma bagagem boa de comunicação. Estudantis e para fazer a comunicação nas faculdades. Então, legal. Eu tentei ver o que eu tinha conhecido lá, trazer para cá. E aí começou. O Jornal Diário foi um jornal de muito respeito. Eu cheguei a trazer depois grandes profissionais de São Paulo para trabalhar com a gente. E depois ampliamos pela região, porque nós fizemos um tabloide chamado O Popular, e esse Popular era um jornal que tinha em várias cidades da região. Então, punha Popular Sertãozinho, o Popular São Joaquim da Barra, o Popular Orlândia, o Popular Jabuticabal, enfim, essas cidades maiores da região, nós íamos lá, o pessoal, e saía, o Popular São Joaquim. Então, saía todas as quartas-feiras, e com notícias só de São Joaquim da Barra. Então, mas você assinava o jornal, o Popular de São Joaquim da Barra, mas ele recebia o diário todo dia. E nas quartas-feiras ele recebia o diário anexado ao Popular da cidade. E aí nós aumentamos uma tiragem muito grande, aquilo ficou bem e conseguimos. Aí trouxemos uma... Até que ano você ficou lá? Fizemos a primeira offset de Ribeirão Preto, trouxemos para cá. Depois aí... montamos emissoras de rádio, e trouxe uma equipe uma vez para fazer jornal, porque eu tinha um jornal bom, com boa circulação, com bom conteúdo, mas eu precisava de saber fazer com que esse conteúdo fosse bem colocado, né? Claro. E aí eu consegui, um dia tinha um amigo meu, que era amigo do Zé Hamilton Ribeiro, e eu falei, João, eu preciso trazer uma turma de São Paulo para cá, vamos... Aí o João Dib falou, não, Marcelino, pode deixar, vamos pensar nisso aí. Um dia ele chega no jornal com o Zé Hamilton Ribeiro. Falou, o Zé está querendo mudar para o interior, quer sair de São Paulo. Ele trabalhava na Editora Abril na época, acho que não sei se era na Veja ou na Realidade, né? Não sei se conheceu a Realidade. É verdade. E no final acabamos acertando, trouxemos mais outros junto com a equipe, e aí o jornal começou a pegar muita força, pegou musculatura mesmo, né? É claro, com certeza. E eu depois acabei me elegendo deputado estadual, e aí foi para a mistura da política, mas eu já era vereador em Ribeirão. Né? E isso de que período a período você ficou na política até voltar para a comunicação?
Não, eu nunca deixei a Mas comunicação, né? Mas aí eu fazia os dois juntos e não era bem feito, né? Porque eu me dedicava mais à política claro, do toma que muito tempo, né? praticamente à empresa. Mas eu fiquei até, quando foi? Em 1978, 79, por aí, onde eu acabei entrando mais no cenário estadual, nacional e tudo, e aí acabei deixando. Me fala uma coisa, qual a diferença que você vê do rádio dessa época para o rádio de hoje? Que você tem toda essa fase, né? Passou por todas essas fases. O rádio mudou muito, né? Eu acho que naquela época, é de épocas, né? O centro era muito vinculado a horários, né? O rádio começava às 5 horas da manhã com o programa Caipira, que era o sertanejo de hoje, né? E saía do ar à meia-noite. Meia-noite eles, né, se despediam, dando uma boa noite para o ouvinte e tal. Vamos desligar os nossos transmissores, tal, também que eles têm que dormir. É verdade, precisa dormir. E aí ficava tudo desligadinho, silêncio. Pô, acho que depois uma ou duas rádios começaram em São Paulo a funcionar de madrugada, mas todas elas desligavam. Eu já comecei aqui com as nossas, que foi a primeira diária, o FM já começou 24 horas. 24 horas direto? Direto, Isso foi em 1900, fazem 45 anos já. Nossa, né? 80. 1970. 80, né? 70, né? 1980. 1980. E aí depois... E as suas 4 rádios hoje são 4, né? São 4. Todas 24 horas? Todas 24 horas. Não, nunca, sempre, desde o começo. Desde o começo, todas? Nunca ficou fora do ar para descanso, não. Ela sempre trabalhando. Comunicação gostosa. Tem muitos impactos, por exemplo, mídia digital, hoje mudou bastante um pouco. Agora, então, mas o rádio antigamente ele era um rádio diferente, né? A própria locução era mais parada, né? Só tinha um pouquinho mais que andava um pouquinho mais rápido no rádio naquela época, era o jornalismo, que sempre foi muito bem feito no rádio, né? Depois, só que naquela época as emissoras de rádio eram todas ecléticas, não tinha, a não ser a Eldorado em São Paulo, que era mais voltada à música, aquela locução formal, né? E só isso, mas o resto era tudo eclético. Tinha futebol, tinha social, tinha policial, tinha economia, tinha jornalismo direto. Bastante, né? as faixas horárias. Aí depois o gosto da população, de uma forma geral, começou também a mudar, porque algumas rádios musicais começaram a aparecer e começaram a ganhar audiência, porque o centro começou a ficar preso mais, se identifica a se organizar em horários, né? Aí eu gosto de rádio, mas eu quero ouvir música de tal hora, não quero saber de mais nada. Então, ouvi um programa musical bom, tudo. O outro fala, não, eu quero ouvir notícia, mas então ele tinha que ouvir o horário noticioso, que era sempre no comecinho da manhã, na hora do almoço e no final da tarde. Tinha um boletim, às vezes pequeno, um jornal pequeno, no final da noite também. Né? Antes da rádio sair do ar. Antes da rádio sair do ar. Aí o cara se desculpava. Boa noite. Se despedia, boa noite e tal, e desligava. E quais os planos para o futuro? Olha, você vai virar o 100, né? Não, 100 não. Eu vou... 110 vai, né? Eu estou com 82 já, então tá... 110 vai, pô, cara inteira assim. Não. Eu não sei, planos a gente sempre tem, né? Eu nunca deixei de planejar. Continuar trabalhando. E tenho planos, é lógico que eu tenho planos, mas ainda eles são embrionários, estão esperando aí para ver algumas coisas, como é que vão acontecer, para poder tomar o nosso trabalho, porque a comunicação também está mudando, e a gente tem que acompanhar. Mudando. Hoje inventaram essa tal de inteligência artificial aí, rapaz, que isso está dando um banho, em alguns casos está dando muito certo. Né? E outros está preocupando. Você sabe que hoje tem emissoras de rádio, né? Não é aqui em Ribeirão e nem em São Paulo, mas que já tem a locução feita por inteligência artificial. Bacana. É um negócio, é um né? perigo. É preocupante, bacana, mas preocupante. Se o cara sabe comandar isso e ela não sabe, ela obedece o comando, né? E isso tudo vamos ver onde vai dar. Espero que traga só benefícios. E as redes sociais, elas também estão tomando conta de tudo. Né? Embora... Então, os planos hoje
A gente tem que se organizar, planejar e ter projeto, porque senão os outros passam na nossa frente com o projeto deles. Né? Ainda mais que esse negócio Quem não tem projeto está parado. Tem que continuar. Olha um projetão lá para a rádio. Eu estou vendo. Sucesso para ele. Para nós. Marcelino, uma mensagem que você daria para os nossos homens e mulheres de prata, escutando a sua história assim, poxa, que é muito gostosa de ouvir. A coisa mais boa que tem é viver a vida, mas a vida é bem vivida, de uma forma séria, honesta, dedicada, né? Não pensando só em si, mas pensando exatamente dentro do próximo, buscando sempre o coletivo e nunca o individual, e fazendo boas amizades. Né? Isso é a coisa mais importante que tem. Bons amigos, você se manter correto nas suas coisas, nos seus empreendimentos, no seu trabalho, e exatamente só procurar trabalhar do lado do bem. Isso é importante e não é uma receita minha, eu acho que todos fazem isso e procuram fazer, de uma forma ou de outra, acabam indo para esse lado, porque sempre o bem está vencendo. Que gostoso, que aula. Sabe por quê? Você passou por várias fases na sua vida e todas com muita batalha, com muito amor, dedicação. Trabalhar com política não é fácil, né? É uma coisa difícil. Política é difícil. Trabalhar com comunicação também não é fácil. Tudo, você pegou fases que não tinham acesso que nós temos hoje. E a construção de cada período da vida não é fácil. Hoje as coisas estão mais... Elas ficam difíceis, porque antigamente a amizade era mais sincera. Né? Você podia dizer que o sujeito era seu amigo. Hoje, dificilmente você consegue fazer uma distinção com relação a essas coisas todas. Né? Hoje as pessoas não se olham, né? Não, hoje é outro tempo, né, que a gente está vivendo. Bacana. Quem sabe seja uma transição boa para um futuro bom, melhor. Não, vai vir, eu aposto nisso sempre. Tá bom. Cirino, muito obrigado pelo agradeço, convite. Mas antes de terminar, uma lembrança da nossa querida patrocinadora Água Prata. Obrigado. Puxa, que embalagem bonita. Águas tônicas e a última ali é Clube Soda. Água Prata, tem ginger. Poxa, tá... E muito gostoso. Ela também está inovando. Eu conheci a Água Prata, eu era menininho ainda. Foi lá na fábrica? Lá na fonte. Tomava água na fonte, ali logo na entrada de Águas da Prata, na estação, um pouquinho antes da estação. Isso mesmo. Tem lá a fonte da Água Prata. Você ia lá com... O pessoal levava a canequinha, né? E foi a primeira vez que eu vi, eu era moleque. Você sabe aqueles copos que você fazia estágios, né? Você levava na escola até. Então você ia puxando, fazia. E eu ia com um copinho desse lá com a minha mãe e meu pai. No começo desse ano, eu fui conhecer. Nossa, é fantástico. Mas então, vou mostrar para o pessoal aqui, um brinde bonito, com todos os sabores que tem a Água Prata. Muito obrigado por tudo. Cirino, obrigado. Uma honra recebê-lo aqui. São histórias como a sua que dão sentido nas coisas que a gente faz na vida. Tá bom, muito eu que agradeço muito e foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Foi muito bem-vindo e será sempre bem-vindo aqui no Homens de Prata. Obrigado. Um abraço a todos. Homens de Prata é uma geração de valor.